Novamente, bom dia. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, continuando no livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, nós vamos falar hoje da marca 6. Na semana passada, o Tiago falou, se não me engano, da marca 5. Foi, Tiago? Marca 5? Marca 4, né? Falou a respeito da conversão. E hoje nós vamos falar o entendimento bíblico da membresia na igreja, que de certa forma é um tema simples, que deveria ser simples, né? Porque uma vez que nós nos convertemos, nós temos que ansiar estar com aqueles que também se converteram e têm a mesma fé que nós. Então, de certa forma, chega a ser até um pouco óbvio, mas lá no meu serviço, é o que eu falo muitas vezes, até o que o pessoal também fala, às vezes o óbvio também tem que ser dito. Então, vamos abrir nossas Bíblias e fazer a leitura responsiva lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, e depois eu vou ler em Gálatas 3, 28. Mas em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, leitura responsiva, e depois Gálatas 3, 28. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, leitura responsiva. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Agora eu vou ler Gálatas 3, 28. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vamos orar novamente? Senhor Deus e Pai, obrigado por a Tua palavra lida. Pai, obrigado pela oportunidade que tenho, Pai, de agregar algo à Tua igreja. Pai, que o Senhor abençoe o Teu servo. Que o Senhor, tudo que provir de mim, Pai, possa estar provindo do Senhor. Que o Senhor me guie, Pai, assim também guiando a Tua igreja no entendimento da Tua palavra. Os abençoe, é o que eu te oro e suplico em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, voltando nesse texto que eu acabei de ler, lá em 1 Coríntios 12, é muito enfatizado a unidade, que nós somos
um corpo e cada membro tem a sua função pré-estabelecida e até os membros mais esquecidos, eles são importantes para um todo. Então, aqui já está falando numa função de unidade, que nós temos que estar juntos numa engrenagem bem ajustada, cooperando para um todo. Então, aqui já corrobora, já tem a intenção de que não podemos ser igreja de uma forma individual, de uma forma de ser sozinho, de forma individualizada, de uma forma egoísta. E lá no versículo 13 diz que, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, aqui justamente no intuito que não tem a questão do limite geográfico, que antes o povo de Deus era só o povo judeu, e agora no Novo Testamento, o povo de Deus é justamente aquele que crê. Então, justamente, esse é o chamado que nós temos à unidade. Independe de quem você é, do que você foi chamado, mas você é chamado para estar em um corpo, atuando de grande forma nessa engrenagem, cooperando para um todo, assim, para a glória de Deus, que é o que nós vamos ver nesse estudo. Esse estudo tem 5 pontos. O primeiro é a introdução, depois, no ponto 2, nós vamos ver o que é uma igreja. No ponto 3, por que unir-se a uma igreja? No ponto 4, o que envolve ser um membro de igreja, quais são os compromissos, quais são os deveres. E no ponto 5 é, de fato, a conclusão. Então, iniciando aqui na introdução, já pegando o gancho desse texto, o que é central do ponto da questão de ser membro é um problema muito grande que nós enfrentamos hoje em nossa sociedade, que é a questão do compromisso. Que hoje é muito difícil, eu digo isso porque na minha vida profissional eu estou à frente de uma equipe de suporte e o perfil de pessoas que nós contratamos, ele é prioritariamente uma pessoa jovem, que muitas vezes é o primeiro cargo dela, é a primeira carteira assinada. E, irmãos, é muito complicado achar hoje um jovem compromissado, onde o mínimo é chegar no horário. Quando a pessoa chega no horário, ela já acha que está fazendo demais. Então, isso eu acho que não é só também no mundo corporativo. Ele é sim também como geral. Hoje, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Então, dedicar o tempo na igreja é algo que é necessário, como membros é algo que é necessário. Então, o que torna o compromisso algo muito complexo, e o compromisso também está totalmente relacionado com os relacionamentos que nós temos. Porque uma vez que nós estamos dispostos a ser membros de uma igreja, nós também estamos dispostos a nos relacionar com alguém. E nos relacionar, de certa forma, também nos gera o compromisso de estar com a pessoa, de acompanhar a pessoa, e isso dá trabalho. E achar pessoas que estão dispostas a estar nesse compromisso é algo muito, muito complexo. Até também puxando um pouco da minha última experiência profissional que eu tive, eu tinha um relacionamento muito bacana com 2 colegas de trabalho, que também eram cristãs, e algo me chamava muito a atenção. Por quê? Porque uma delas, ela frequentava uma igreja, e ela fazia questão de falar, não, eu sempre, todo domingo, eu vou na igreja, eu faço questão de chegar um pouquinho atrasado, e sair 5 minutos antes do culto acabar. Porque eu acho que essa questão de igreja, o pessoal quer intrometer muito na sua vida. A gente sempre conversava, sempre debatia alguns pontos, porque isso para mim não é ser igreja. Eu chegar todo domingo, ir na igreja, sentar, escutar o culto e sair antes do culto acabar, justamente para não ter relacionamento com ninguém, isso, de certa forma, até não chega nem a fazer sentido. Porque eu até conheço uma pessoa que frequenta a igreja, que ela vai e pergunta, você conhece tal pessoa? Ah, não conheço ninguém da igreja. Eu só vou lá, adoro o que eu tenho que adorar, escuto o que eu tenho que escutar e vou embora. Então, isso não é ser igreja. Ser igreja é muito além do que... É sim adorar o Senhor, é sim estar presente no culto, mas o cultuar envolve a comunhão. Como que eu vou ter comunhão, como que eu vou adorar com uma pessoa que está do meu lado, sendo que eu não conheço?
eu não conheço o que ela está vivendo, não sei se eu posso ajudar, se ela pode me ajudar. Então, o ser membro vai além disso. E de certa forma, o livro mostra até um paradoxo, que muitas vezes nós estamos muito apegados aos extremos, que quando uma pessoa ela é compromissada, ela é muito compromissada. E quando uma pessoa não tem um compromisso com a igreja, de certa forma, ela não tem nenhum compromisso. Não tem aquela tendência pelo equilíbrio. E até faz um estudo, se não me engano, lá nos Estados Unidos, um estudo numa igreja batista americana. No caso, a pesquisa foi feita em várias igrejas e uma média de 233 membros de igreja nas igrejas batistas, e desses 233 membros, a média são de 70 presentes no culto, 70 membros. Então, até essa questão. É muito difícil você achar alguém que é comprometido para se comprometer e se tornar um membro, e a partir que a pessoa se torna um membro, também existe o descompromisso ou o compromisso que foi feito. Então, a média que mostra em torno de 30% apenas dos frequentes, daqueles que se comprometeram a estar ali, a estar frequente na igreja, a estar frequente no sustento espiritual e no sustento financeiro da igreja. E o que nos leva ao ponto 2, que justamente fala o que é uma igreja. Aqui é bem simples. A igreja, basicamente, somos nós. Não são essas paredes, não é o local físico. A igreja, basicamente, é a reunião dos santos que estão aqui para juntos proclamar e glorificar aquele que o salvou. Então, essa é a definição da igreja. No Novo Testamento, a maioria das referências do Novo Testamento fala de um corpo local, ativo e afetuoso, de pessoas comprometidas com Cristo e umas com as outras. Se Jesus tem um compromisso enorme com a sua igreja, ao ponto dele ser o noivo, da igreja ser a noiva de Cristo, porque nós não temos que ter um compromisso com a nossa igreja. Então, não pode ser, essa balança não pode ser desproporcional. Uma vez que nós temos a plena convicção de que Cristo é o noivo da igreja, que nós estamos aguardando a sua volta, como que eu posso não ter compromisso com isso que foi me dado? Então, basicamente, esse é o conceito da igreja, que nós estamos aqui como um corpo, como santos não no sentido de sermos perfeitos, mas santos no sentido de sermos separados, que nós somos separados por Cristo, nós somos chamados para fazer a sua obra. Então, todos aqueles que são santos, que foram separados, são chamados para estar em comunhão, juntos, proclamando a Cristo e seguindo esse caminho. Aí tem o ponto 3. Por que eu devo me unir a uma igreja? Aí é importante nós já separarmos o primeiro ponto, que eu estar unido a uma igreja não me salva. O que me salva é declarar Cristo como o meu único e verdadeiro Salvador da minha vida. Mas entenda a consequência. Uma vez que eu aceito a Cristo, uma vez que eu declaro que Ele é o meu verdadeiro Salvador e eu já estou salvo, essa minha salvação ela tem que gerar frutos. E estar em uma igreja, ser membro de uma igreja, é um sinal visível de que eu fui alcançado, de que Cristo me alcançou e me salvou. Então, unir-se a uma igreja não salva. Assim como as boas obras, educação, o dízimo e o batismo não salvam. Então, justamente, esse é um ponto muito importante, que o fato de eu não venho à igreja para ser salvo. Eu justamente fui salvo, e pelo fato de eu ter sido salvo, eu anseio estar aqui com os demais salvos, em gratidão e proclamando o nome daquele que me salvou. E também, respondendo à pergunta, por que unir-se a uma igreja? Porque para cristãos, viver a vida cristã não é algo isolado ou puramente individualista. Inclui o relacionamento com outros crentes. Então, é o que eu falei, não faz sentido eu vir à igreja e não me relacionar e não conhecer o meu irmão. Porque na Bíblia é muito forte a questão de nós estarmos
em comunhão. A própria ceia do Senhor, um dos fundamentos da ceia do Senhor é a comunhão dos santos, relembrando o momento da morte de Cristo. Então, não faz sentido eu não estar em uma igreja tendo em vista que que a própria doutrina da ceia, ela pede isso, ela pede a questão da comunhão. Então, vamos aqui ver 5 razões para a membresia. A primeira razão para a membresia é justamente para assegurar a mim mesmo. Em que questão? Justamente é o que eu disse. Eu estar congregando é um sinal visível que eu fui alcançado. Então, se eu fui salvo, a minha salvação ela tem que gerar frutos. Um dos frutos visíveis é a comunhão dos santos. É estar na igreja com os santos proclamando a Cristo. Então, justamente nesse primeiro ponto, coloca o crente em posição de responsabilidade e incentivo mútuo com os irmãos na fé, ajudando a viver em obediência a Cristo. A membresia local é um reflexo de que somos salvos e não um acessório ou meio de salvação. O amor ao próximo é indicativo do amor a Deus. Vou ler lá em 1 João 4:20. Está relacionado com o que eu acabei de falar, a questão do amor ao próximo. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, justamente aqui não está ligado só no contexto eclesiástico, no contexto de igreja, que nós devemos amar ao próximo, independente se ele é cristão ou não. Mas fica mais fácil quando nós estamos no ambiente de comunidade, no ambiente de igreja. Então, esse é o primeiro ponto das 5 razões para a membresia. O primeiro ponto, para segurar a si mesmo. O segundo ponto, para evangelizar o mundo. Uma vez que eu fui alcançado, que eu fui justificado, que eu reconheci Cristo como meu único e verdadeiro Salvador, é mandamento que nós proclamemos o Evangelho a toda criatura. E é possível eu proclamar o Evangelho a toda criatura de forma individual, sem frequentar uma igreja? É possível. Mas é viável? Não é viável. Colocando um parêntese, um exemplo, quando você vai fazer alguma reforma e chega, por exemplo, um caminhão de areia e derrama no seu quintal, ali na sua calçada, você tem que guardar essa areia. É possível você pegar de grão em grão e guardar essa areia? É possível, mas é viável? Não é viável. Da mesma forma, é possível eu evangelizar de forma individual, sem estar numa igreja? É possível, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, mas não é viável porque a partir do momento que eu prego o evangelho para essa pessoa, se essa pessoa aceitar e eu não caminhar com essa pessoa, qual que é o sentido de eu ter pregado o evangelho para ela? Porque uma vez que ela se converteu, essa pessoa vai ter fome e sede da palavra e vai precisar de um direcionamento. E para isso que serve a igreja, para isso que serve a comunidade dos santos, que é justamente o crescimento mútuo, ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que justamente já conseguiram alcançar o conhecimento, que possam transbordar na vida do próximo e que os líderes possam incentivar e ser incentivados. Então, o quesito de evangelizar o mundo é muito mais fácil, é muito mais coerente, uma vez que nós estamos no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja. Então, juntos os crentes podem propagar o evangelho de forma mais eficiente, tanto em palavras quanto em ações de amor e apoio a necessitados. A igreja local é, por natureza, uma organização missionária. Então, é justamente cumprindo o mandamento de pregar o evangelho, uma vez que nós somos alcançados, e isso dentro do ambiente eclesiástico é algo bem mais favorável. O ponto 3 é justamente para denunciar evangelhos falsos. Uma vez que uma pessoa, de forma egoísta, ela quer crescer e quer estar sozinha no evangelho, ela está muito mais suscetível a ser contaminada com uma onda de doutrina que não esteja coerente com a palavra. Uma vez que nós estamos no ambiente de igreja, no ambiente eclesiástico, nós temos uma liderança pré-definida, uma liderança capacitada para a pregação da palavra, é muito mais fácil porque o pregador está pregando a palavra, a própria igreja está examinando a palavra com o óculos da Escritura e
fica muito mais fácil de pregar, de denunciar os falsos evangelhos. Isso, quando você está aprendendo sozinho, você é a régua de si mesmo. Então, como que eu estou aprendendo da palavra, eu posso ter uma interpretação equivocada, quem vai me corrigir? Então, justamente, o ponto 3 diz para denunciar os falsos evangelhos. Então, só recapitulando, o ponto 1 é para segurar a si mesmo, o ponto 2 para evangelizar o mundo, o ponto 3 para denunciar os falsos evangelhos, o ponto 4 para edificação da própria igreja. Então, uma vez que nós aceitamos esse compromisso, porque na nossa denominação, quando nós nos tornamos membros, nós fazemos vários compromissos ali perante a igreja. Então, nós temos o compromisso de edificar a igreja. Então, uma vez que nós escolhermos, nós estamos aqui juntos, nós temos a obrigação de edificar o nosso irmão. E como nós edificamos o nosso irmão? Não só no ambiente de igreja mesmo, mas uma vez que eu conheço, que eu sou próximo, eu consigo ajudar no que for necessário. A pessoa me conhecendo, ela me ajuda no que é necessário. E é assim que se faz um ambiente saudável na igreja. Combate o individualismo e a falta de compromisso. A vida cristã envolve fundamentalmente o tratamento dos outros membros da igreja, amando-os e dedicando-se a eles. Então perceba, esse movimento, ele exige dedicação, ele exige o amor ao próximo, e aqui não está falando que isso é fácil. De fato, isso é algo complicado, porque a igreja ela envolve seres humanos, e seres humanos são falhos. Então, estar em comunidade, muitas vezes, é complexo, porque nós estamos vivendo com diversas pessoas, cada um com sua personalidade, mas na Bíblia também não fala que vai ser fácil. Mas é um mandamento, nós temos que estar com o nosso irmão, nós temos que ajudar o nosso irmão no que for necessário, nós temos que servir ao próximo. Eu acho que não tem nada mais bonito do que na igreja, do que o servir, é nós estarmos ali dispostos a servir o nosso irmão. Então, isso não é fácil, mas é um mandamento. Nós devemos assumir esse compromisso e, de fato, cada dia mais servir o nosso irmão, estando disposto a pregar o evangelho conforme a necessidade. E quinto, mas não menos importante, é para a glória de Deus. Como diz a primeira pergunta do nosso catecismo, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele, para todo sempre. Então, o que nós estamos fazendo aqui é mera e simplesmente para glorificar e adorar aquele que nos alcançou e que nos salvou, e estando em comunidade, no culto público. O culto público é basicamente a união dos santos, como os puritanos diziam, é a feira da alma, é quando nós nos reunimos para refletir na palavra, para adorar somente aquele que merece. Então, de certa forma, é até um ponto central, que é justamente a glória de Deus. Então, só recapitulando, 5 razões para a membresia. O primeiro é para nós assegurarmos a nós mesmos que estar em igreja, estar como membro, é um sinal visível da nossa salvação. O ponto 2 é para evangelizar o mundo, que nós estarmos em comunidade é algo mais fácil, é mais eficiente para que possamos alcançar o perdido, uma vez que até a nossa vida cotidiana nós temos que refletir a glória de Deus, mas o perdido ele tem que ver a igreja como algo que ele deseja frequentar e estar. Então, estar em comunidade é uma ferramenta muito poderosa para evangelizar o mundo. O ponto 3, para denunciar falsos evangelhos, uma vez que nós estamos em comunidade, é muito mais eficiente a questão de detectar o falso evangelho, que nós possamos crescer justamente com a ótica da palavra. O ponto 4, para edificação da igreja, que uma vez que estamos juntos, é muito mais fácil nós edificarmos uns aos outros. E o ponto 5, para a glória de Deus. Então, a gente entra agora no ponto 4, uma vez que nós aceitamos esse compromisso. O compromisso de sermos membros de uma igreja local. O que envolve esse compromisso? Qual que é o fundamento? Antes, qual que é o fundamento desse compromisso de ser membro? É termos justamente uma vida de arrependimento e fé, pois a igreja é a comunidade dos nascidos de novo. Então, uma vez, para eu me tornar membro,
eu tenho que entender que isso envolve ter uma vida de arrependimento, uma vida de fé, porque a vida em comunidade, os membros são justamente a união dos santos, daqueles que já foram nascidos de novo. E qual que é o primeiro passo de obediência? É um dos sacramentos, que é o batismo, que é, no caso, a porta de entrada para essa questão da membresia. E recusar os sacramentos, recusar o batismo ou a ceia do Senhor, é justamente rejeitar a membresia dos discípulos de Cristo. Tendo em vista que, por exemplo, a ceia do Senhor, que eu vou falar um pouco mais aqui para frente, é um sinal visível da comunhão dos santos. Então, vamos elencar aqui 5 responsabilidades específicas, conforme tudo o que se envolve ser membro de uma igreja. A primeira responsabilidade é assistir aos cultos regularmente. E o livro até fala, não abandonar as reuniões semanais. Isso eu acho que é um desafio muito grande. Acho que até falando de mim mesmo, muitas vezes o cansaço bate, a rotina às vezes é um pouco estressante, mas é um compromisso de nós como igreja não estarmos aqui só no domingo, e sim também frequentar os cultos semanais, porque os ensinamentos são maravilhosos e é muito gratificante não estar na igreja só no domingo. Eu sei, falando por mim mesmo, é algo, às vezes, muito complexo, que até é uma questão que eu tenho que melhorar, mas é um chamado que nós temos. O segundo ponto de responsabilidades específicas é participar da ceia do Senhor, demonstrar a renovação do pacto e compromisso. Os puritanos, eles tomavam a ceia de olhos abertos, porque justamente a ceia do Senhor é também um sinal de comunhão entre os santos, porque o cerne, o centro da mensagem da ceia do Senhor é relembrar o sacrifício que foi feito. Mas assim, não acima disso, mas com isso, é relembrar com aqueles que foram salvos. Então, os puritanos, eles tomavam a ceia de olho aberto porque eles relembravam o pacto e olhavam um para o outro, justamente falando, eu relembro o pacto, mas eu e você também fomos alcançados por tamanha graça, por tamanho sacrifício. Então, a ceia do Senhor, ela é um exemplo de comunhão entre os santos, e não tem como nós termos essa comunhão se não estivermos inseridos num contexto de comunidade eclesiástica, num contexto de igreja, não sermos membros de uma igreja. O terceiro ponto é participar coerentemente das assembleias, tomar decisões importantes como igreja. Na nossa denominação, nós temos os membros maiores e os membros menores. Quando uma criança ela se torna membro de uma igreja, ela se torna um membro menor, então ela não tem ali o voto, mas todo membro maior ele pode votar nas assembleias. Então, uma responsabilidade de todo membro ser coerente e responsável por todas as decisões que são tomadas na igreja e participar dessas assembleias, quando elas ocorrerem. Ponto número 4, orar com regularidade. No livro fala usar a lista de membros como lista de oração. Então, aqui, a oração no sentido de orar pela própria igreja, orar pelos irmãos. Então, é responsabilidade nossa. Assim como quando nós nos tornamos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a responsabilidade de sustentar a igreja em oração. Então, será que temos feito isso? Então, isso é uma responsabilidade que nós temos. E o quinto ponto, mas não menos importante, contribuir com regularidade, apoiar o ministério, despesas e socorro aos pobres e a difusão do evangelho. Aqui é outro compromisso que nós fizemos quando nós nos tornamos membros, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é sustentar a igreja com nossos dízimos e ofertas. Então, essa é uma responsabilidade que temos, que nós assumimos quando nós nos tornamos membros de alguma igreja, falando em particular da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, esses são os 5 pontos que são as responsabilidades que envolvem ser membro de igreja. Recapitulando, o primeiro ponto é assistir aos cultos regularmente, o segundo ponto, participar da ceia do Senhor, o terceiro ponto, participar coerentemente das assembleias, quarto ponto, orar com regularidade, e quinto ponto, contribuir com regularidade. Então, agora chegamos na conclusão do nosso estudo.
a colheita de uma membresia saudável. A busca por uma membresia significativa visa a saúde da igreja, porque, como eu disse no início, tudo funciona como uma engrenagem. O próprio texto, o próprio livro fala: o compromisso com a igreja local resulta em incrédulos ouvindo e vendo o evangelho, crentes fracos sendo cuidados, crentes fortes canalizando suas energias e líderes sendo encorajados e auxiliados. Então, perceba que é uma engrenagem, cada um ajudando o próximo. Aqui fala incrédulos ouvindo e vendo o evangelho, então envolve a conversão de pessoas que não criam, crentes fracos sendo cuidados, então pessoas que estão dentro da nossa comunidade, mas de certa forma tem alguma fraqueza, tem alguma necessidade. Então aquele que está forte, ele ajuda aquele que está fraco. Crentes fortes, canalizando sua energia. Então, quando eu sou membro e já alcanço uma maturidade espiritual, eu tenho que transbordar isso na vida de alguém. Eu tenho que, de alguma forma, contribuir, tenho que servir na minha igreja aquilo que me foi dado. Então, o que me foi dado de graça, eu tenho que transbordar na vida do meu irmão. Então, justamente, os crentes fortes canalizando suas energias no crescimento do próximo e líderes sendo encorajados e auxiliados. Então, a saúde da igreja é a preocupação de todos os cristãos, pois manifesta o glorioso Evangelho de Deus. Então podemos dizer que somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Alguma dúvida, queridos irmãos?